Desculpa aí qualquer coisa. Será que dá para desculpar realmente qualquer coisa? Como é que é a sua capacidade de perdoar? Você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar, que releva ou que até considera que esquece das situações? Ou será que você costuma ser aquela pessoa que demora um pouco mais ou até se considera alguém um pouco mais rancoroso, mais vingativo? Independente de qual desses dois lados você esteja, esse programa de hoje, para você que quer entender melhor o fenômeno do perdão, é para você. Se é para falar sobre perdão, eu trouxe para nós, para a nossa conversa, a pessoa que mais me ensinou sobre perdão na minha vida. E me ensinou não pelas suas palavras, mas principalmente pelos seus gestos. Uma pessoa que teve inúmeros motivos, como muitos de nós temos, para odiar, para sentir rancor, para desgostar de pessoas, mas que para cada desafeto ela conseguiu encontrar um novo motivo para se perdoar, para se aproximar e para aprender com a jornada. Imagina o tamanho da minha alegria de ter aqui no nosso programa de hoje a minha mãe, Maria Angélica. Obrigado, mãe, por estar aqui com a gente. Meu filho, eu que agradeço essa oportunidade que você está me dando, reconhecer, né, ver em mim essa qualidade, que para mim, como eu já uma vez comentei com você, é tão natural que eu até estranho, né, a pessoa falar, ai, você é muito generosa. Não é que eu sou generosa, sabe, gente, eu sou cristã, né? E é isso que Deus sempre nos ensinou, né, a pedir perdão e perdoar, está no Pai Nosso. Então eu agradeço muito a você. Vocês vão notar que é um padrão dos nossos entrevistados, quando a gente os chama para falar sobre a sua principal força de caráter, a pessoa nem perceber que isso é uma força, porque a força principal, a força de assinatura que a gente tem, acaba sendo algo nato, algo que a gente faz e acha que o mundo deveria ser simplesmente assim, é até estranha quando as pessoas não agem dessa forma. Mãe, conta então para nós, o que você entende que é o perdão? Não, olha, filho, para mim, o perdão é o caminho, né, para a evolução da alma. Quanto mais você gerencia essa vontade de perdoar, de ser perdoado, então mais leve você fica, mais para cima você fica, e é uma satisfação, um prazer imenso ver as pessoas que um dia, vamos dizer assim, te magoaram, te machucaram, isso também está perto, porque essa pessoa também deve ter te perdoado em qualquer momento da vida, né? Qualquer coisa que você possa ter feito também. A oração diz, né, perdoai por nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quais são as vantagens que você colheu na sua vida por adotar essa postura de perdoar as pessoas, mãe? Olha, são inúmeras, né? Mas eu vou falar uma que é bem clara, né? É a leveza. É a leveza, é você se sentir leve, é você estar de bem consigo mesmo. É você ver a vida de uma outra forma. Para mim, causa estranheza quando você vê a pessoa guardar raiva, rancor, mágoa. Isso tudo só faz mal a si mesmo. Né? Não vai fazer mal ao outro. O outro está lá caminhando a vida dele, está bem, né? A pessoa está bem, e você está ali em cima disso. Então, a grande vantagem é essa, é a tua leveza, é olhar para cima, é se sentir pleno dentro da sua vida, a vida que você está construindo. E chega a ser engraçado, né? Porque se a pessoa teve uma experiência ruim, se ela sofreu, se ela passou... Por que ela se apega a isso, né? Por quê e para que ela quer ficar tanto relembrando? Às vezes as pessoas falam, não vou perdoar porque eu não quero esquecer. Mas tem uma diferença séria entre perdoar e esquecer, né? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Olha, eu vejo da seguinte forma, a pessoa fala assim, você perdoou, você esqueceu? Não, dependendo do tamanho, vamos dizer assim, da água, você não esquece, né? Vai lá para a gavetinha da memória, fica lá fechada, bota a chave, se possível joga essa chave fora, né? Mas você precisa procurar encontrar a diferença realmente, né? Perdoar faz parte, como eu disse, da evolução da gente. Agora, esquecer é difícil. Então, mas você tem que lutar com isso, né? Então, você tem que voltar para dentro de si, gerenciar suas emoções, procurar saber onde foi que você errou também, né? E viver, e tentar esquecer.
Não tá sob nosso controle o esquecer, a gente consegue relevar, ou seja, a gente começa a não ter mais o sentimento negativo associado àquela lembrança. Exatamente. E consegue, inclusive, ir para um próximo passo, que eu sempre admiro quando você relata das experiências, né? Você teve suas separações, né, de matrimônio, você teve, enfim, pessoas que te decepcionaram, traíram, enfim. E é sempre interessante, você sempre comentou o aprendizado que você tinha. Então, ok, isso já não me machuca mais porque eu consegui aprender. Aí você sempre fala alguma coisa que você aprendeu, algo que você descobriu com isso, algo que você conseguiu entender na pessoa. Logo, não é um esquecimento, é muito pelo contrário, é você valorizar o aprendizado e se lembrar especificamente do aprendizado que você teve para não doer mais, né? Exatamente. Você sempre aprende. E principalmente você aprende nos momentos difíceis, no momento de dor, no momento... É aí que você aprende. No oba-oba ninguém aprende nada. É só alegria, não tem o que aprender. Mas nesse momento é que você mais aprende. E como é que você também tem uma certa forma, porque essa pessoa, esse ser humano, ele deve, para que você consiga conviver, você consiga vivenciar, né, levar essa vida adiante, é porque essa pessoa ainda traz em você uma certa... Você confia nessa pessoa. Ela traz dentro de si boas coisas. É isso que a gente tem que olhar, o lado bom da pessoa, né? O lado ruim, vamos gerenciar, vamos tentar entender o que levou a isso. E quais são os principais desafios que você entende que uma pessoa que exerce muito perdão enfrenta? Quais são as principais dificuldades que a gente enfrenta quando a gente é uma pessoa que perdoa muito, que perdoa demais? Olha, primeiro, eu já passei por isso, né? A pessoa, você é boba. Ah, eu não. Ah, eu não. Eu não. Perdão, não. Nunca vou perdoar. Não vi nada, não vi crescer, não vi viver outras oportunidades, né? Então, você traz em si, sabe assim, já passei de achar que eu sou boba, que eu sou bondosa demais. Né? Como já houve uma pessoa assim, olha, como você é generosa. Eu falei, gente, eu não sou generosa, não é uma questão de generosidade, é uma questão de ser cristã. Fala assim, eu creio em Deus, mas continua ali aprontando, falando, fofocando, fazendo, com raiva, com ódio. Não pode. Cadê a outra face, né? É, outra face. A manifestação mais concreta dessa capacidade de perdão da minha mãe é que os eventos da nossa família parecem aquela festa de final de novela. Sabe quando junta todo o elenco? Acho que eles fazem isso para poder mostrar a galera junta. Isso é o que acontece na nossa casa. Por quê? Eu sou filho do segundo casamento da minha mãe, mas o meu tio Tony, que é o primeiro marido da minha mãe, é meu tio Tony, ou seja, ele estava lá em todos os eventos. Aí depois veio meu pai se separou. E não vem só eles, vem também as suas respectivas, os filhos, a nova família, e fica todo mundo junto. E é tão gostoso, é tão legal sentir que, graças a essa capacidade de perdoar, você acaba unificando esse pessoal como um todo. Mas talvez uma das maiores provações que você teve em relação à sua capacidade de perdão foi justamente na separação entre você e meu pai, quando você foi surpreendida com o pedido dele e da minha avó, minha batiã, mãe dele, para eles ficarem com a minha guarda e não você. Aí foi duro, viu? Como é que você fez? Foi muito difícil. Olha, com relação ao teu pai, ao Álvaro, né? Nossa, foi para mim assim uma punhalada, mas aquela punhalada, né? Quando eu recebi o pedido, né? Que ele queria a sua guarda. Eu sabia que não era para ficar com ele, era para ficar com a Bá. Então, com relação a ele, quando passa a raiva, quando os anos vão passando e você vai, como digo, se gerenciando, pedindo a Deus sabedoria, essa coisa toda, aí você xinga bem, fala tudo que você quer falar para ele. Lava a alma. Lava a alma, né? E a vida continua, né? Com relação a Bá, é o que eu acho, né? A gente também se perdoa, na verdade você se perdoa, você também comete erros. Quando você nasceu, ela viu você, ela disse, você primeiro e atualmente o único neto e homem, que é muito importante para o oriental, né? Que leva o nome. Ela falou que a vida dela, dali para frente, só teria dois sentidos, a religião, né? E você. Tudo bem, era um amor muito grande. Minha mãe, nessa época, que me ajudou com os outros três, já estava doente, não tinha mesmo mais condição. Então, ela foi o meu braço direito. Sempre que eu precisei, era para lá que você ia. Você ficou doente, foi ela que cuidou. Eu precisava trabalhar, não podia parar de trabalhar. E tinha as outras atividades que tinha junto com seu pai, então ia para lá. Então, onde, vamos dizer assim, houve o meu erro?
você foi ficando, foi uma briga para trazer você de volta, e você foi ficando. Então, não foi confortável para mim? Foi confortável, porque eu tinha uma pessoa de confiança que cuidava de você com muito amor, com muito carinho, né? Só que criou um vínculo muito grande entre você e ela, né? Então, é o que eu disse no dia da audiência, né? Onde eu abri mão, porque, como eu já disse, você aos 10 anos já era precoce, né? Que pediu para parar com o processo e abrir mão. E eu te pedi um mês, né, para poder pensar, e cheguei à conclusão que, se eu continuasse na batalha, eu venceria, como disse o juiz, mas você não viria por inteiro, você viria pela metade. E hoje eu sou muito grata a ela, sabe? Então, por quê? Porque criou com muito amor, com muito carinho. Eu não perdi você. Estamos aqui juntos. Estamos aqui juntos, viajamos juntos, temos confidência, estamos sempre trocando ideia. Aprendo muito hoje com você, filho, em todos esses seus programas. Então, eu só tenho que agradecer a ela, né? Então, você vê, eu me senti traída, né? Mas eu também errei, eu não deixei ficar, eu gerenciei, eu proporcionei esse vínculo tão forte que, se eu cortasse, você não ia estar feliz, muito menos eu. Mãe, você me perdoa por ter feito essa escolha de ficar com a Batman? Oh, mas nossa, como perdoa? Aliás, no seu casamento você cantou, né? Foi a coisa mais linda. Já eu vou a mãe, eu vou no trem da minha vida. Mas isso foi aos 10 anos, gente, não foi já no dia do casamento. Chegou Mãe, a hora da partida, ó mãe, o choro meu é despedida. É verdade. A única coisa que eu lembro assim, Rafa, no dia que você me pediu para desistir, para cancelar o processo, você foi muito duro, você tinha 10 anos, né? Você falou assim, mãe, eu amo você. Eu amo muito você, mamãe, mas eu quero ficar com a Bá. Desiste desse processo. Eu quero ficar com a Bá. Então, aquele foi, o primeiro pai, depois o bem que eu tinha outros 3 maravilhosos, né, que são seus Imagina irmãos. um molequinho de 10 anos com essa empáfia, né? Você já tinha que sempre comentar foi isso assim, precoce. Mãe, é lindo demais aí, acho que fica patente para os nossos espectadores, pessoal que está assistindo, o quanto que o perdão é algo incrível para você, é algo que transforma a sua vida. E quando você se refere ao meu pai, por exemplo, uma coisa que a gente vinha batendo papo antes de gravar, é que uma das coisas que te ajudava a perdoar, além de, obviamente, se perdoar, era lembrar todas as contribuições que ele teve na sua vida. As contribuições que ele teve ao tratar os meus irmãos como filhos deles, que são filhos do seu primeiro casamento, da mesma forma como fossem filhos dele. E é verdade, realmente, o filhinho queridinho era mais o Renato até do que eu, né? Era o queridinho dele, né? A menina dos olhos dele é o Renato. Como aconteceria com qualquer pai. Deixa as dicas finais, então, mãe, para o pessoal que está assistindo o nosso programa, de como as pessoas podem desenvolver a sua capacidade de perdoar, assim como você. Olha, pode sim, gente. Sabe por quê? Porque todos nós, né, humanos, nós temos o nosso lado bom e o nosso lado capetinha, né? Todo mundo tem. Com relação ao Álvaro, eu tenho por obrigação ser justa, né, e falar. Ele foi uma pessoa que contribuiu muito, me ajudou muito, porque quando eu o conheci, que nós depois viemos a casar, meus filhos eram pequenos, então ele passou da infância a parte de adolescência até quase a parte adulta, né? Então, procure ver, primeiro o que eu digo, volte para dentro de si, peça sabedoria a Deus para você poder entender o que está se passando. Analise o outro lado bom da pessoa. Essa pessoa, se você conviveu tantos anos, há algo de muito bom que essa pessoa trouxe para você. Não foi só aquilo que, de repente, um deslize, alguma coisa te machuca, te magoa, então a gente procura dar o perdão. Então, procure ver esse lado e procure conviver, né? Agora, se não for possível, não deseje mal, porque o mal faz mal para quem deseja. Não deseje mal e siga seu caminho, né? Não precisa conviver, siga seu caminho, né? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Lembre-se sempre, perdoar absolutamente não é esquecer. É conseguir encontrar os bons motivos necessários para que você reconheça nesse ser humano alguém que tem suas virtudes e seus vícios, seus defeitos também, assim como você. Perdoar é conseguir seguir em frente na sua vida, é conseguir dar os próximos passos da sua jornada e conseguir ter uma vida leve, feliz e plena, assim como minha mãe vem construindo e nos ensinando a construir também. Continua com a gente, que na volta do nosso intervalo a gente vai conversar sobre mais dicas para que você desenvolva a sua capacidade de perdoar.
Pura vida, heróis de propósito! O tema do nosso programa de hoje é o perdão. Essa capacidade de viver com a leveza de alguém que não carrega dentro de si o rancor, o pesar, a tristeza de ter mágoas que jamais descolam da sua memória e do seu coração. Se você deseja ser uma pessoa que perdoa mais, esse programa é para você. E como entender de que forma perdoar as pessoas? Bom, para a gente desenvolver essa capacidade, eu trouxe, antes de mais nada, uma das histórias mais impressionantes, impactantes de perdão que eu já tive contato nessa minha vida. A história real de vida do meu querido amigo J. Washington. Poucas pessoas sabem exatamente como foi a trajetória dele, os desafios que ele vivenciou, mas por muito pouco o mundo não teve o J., nosso querido Jota, para fazer as inúmeras bênçãos que ele traz para a vida das pessoas ao seu redor. O pai dele atentou inúmeras vezes contra a vida dele, contra a segurança e a saúde da mãe dele. A jornada foi bastante desafiadora e acompanha aqui, na nossa breve entrevista aqui com o Jota, como é que foi essa história dele, com o pai dele, e qual foi o lindo desfecho que foi proporcionado graças à capacidade de perdão. Meu querido irmão Jota, que alegria imensa recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por topar esse convite, estar conosco. Você que para mim é um grande herói de propósito. Eu gostaria que você compartilhasse conosco essa história tão impactante que você teve com seus pais. Obrigado, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui. Você também é um herói de propósito, para mim, uma inspiração. Cumprimento também os seus internautas e telespectadores. A minha mãe foi vítima de um relacionamento abusivo, violento, e a integridade física dela e a minha ficaram ameaçadas por um longo período. Meu pai tentou tirar a minha vida várias vezes e também sacrificando a minha mãe. Ela era proibida de sair de casa, durante a gravidez sofreu vários abusos. O meu nascimento foi um parto difícil, e chegou um momento em que a minha mãe precisou denunciar. E o meu avô, com muita coragem, aceitou a minha mãe de volta em casa, e agora com uma criança, no caso eu. Quando eu tinha 26 anos, eu decidi procurar o meu pai, e o encontrei. Durante a minha vida, a minha mãe nunca colocou o meu pai numa situação em que eu o odiasse, por mais que ele tenha sido tão cruel, tão perverso com ela e comigo. Aos 26 anos, eu fiz uma apuração, uma investigação, e encontrei não só o meu pai, mas também uma irmã minha. E eu entreguei uma carta, e ali ela leu com muita emoção, e eu contava fatos que ela viveu junto com a minha mãe. E no final me identificava como o Washington, o irmão dela. Eu perguntei pelo meu pai, ela o chamou e disse: esse aqui é o seu filho, Washington. Bem, eu tentei dar um abraço, ele parecia que eu estava abraçando uma pedra de gelo, um iceberg. Imagina. Ele virou o rosto, saiu sem dizer uma só palavra, mas eu não podia sair daquela casa, Rafa, sem cumprir a missão pela qual eu fui levado ali. Eu o procurei, ele estava num cômodo da residência, sentado, logo se levantou, muito desconfiado, eu estava mais preparado do que ele, e eu mirei no peito e disparei, não só uma, mas 4 vezes, e não errei uma só palavra. Estava pensando mal de mim, né? Sabe o que eu disse para ele? O que você disse para ele? Eu disse para ele: eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa, eu quero que você seja feliz, que você tenha paz. Eu te perdoo e te abençoo com amor de filho. E estou dizendo isso não porque eu sou um cara bonzinho, mas porque eu fiz uma escolha. Eu escolhi amar e perdoar. E saí dali. Ele não disse nenhuma palavra. Eu não tive a presença do meu pai durante a minha vida, nos momentos mais importantes da minha vida até ali, nem hoje. Mas eu pude ser presente naquele momento, libertando-o do sentimento de culpa. Isso foi muito bom para ele e para mim, porque na sequência, algum tempo depois, meu pai faleceu. Mas ele sabia que o filho que ele rejeitou e que ele tentou contra a vida foi a pessoa que esteve com ele, o amparou
e cuidou dele nos últimos momentos. Essa é uma história maravilhosa, Jota, que sempre me emociona de ouvir, porque o perdão ele começa muito antes de você. É o perdão que a sua mãe teve de não te fazer uma pessoa com desejo da vingança, da raiva. E quando a gente fala de perdão, é interessante que realmente o perdão não faz bem somente para aquele que recebe o perdão, né, Jota? O perdão, ele é libertador, ele é curativo e ele é transformador. E é uma escolha. O perdão é uma escolha. Eu escolhi amar e perdoar e não guardar o que não presta. E eu digo para você, só guarde o que é bom. Estatísticas mostram, Rafa, que quando uma pessoa guarda o rancor, ela está trazendo para si muitas doenças, muitos males. Ela está atraindo doenças psicossomáticas, danos físicos, como hipertensão, taquicardia, gastrite, asma, bronquite, artrite, artrose, enxaqueca, diabetes e obesidade. A lista vai longe, né? Valha-me Deus, prefiro ficar sem isso na minha vida. E já que é tão danoso não ter o perdão, não liberar esse perdão para as pessoas, né? Que o perdão é uma coisa que a gente entrega, não é uma coisa que a gente tem. Como é que as pessoas podem perdoar? Deixa a sua dica final para os nossos espectadores aqui de como as pessoas podem desenvolver essa capacidade tão magnânima do perdão, Jota. Olha, a psicologia positiva diz que quem perdoa não é um fraco. Perdoar não é um fraco. Perdoar é uma escolha, é uma decisão para heróis. Para heróis. E se eu posso aqui concluir com uma dica para você, é essa. O que nós temos hoje é o agora. Não olhe para o passado. Olhe para o seu futuro, para o seu Salvador. Esse é o momento de nós vivermos na plenitude do perdão, da graça e da misericórdia. Quando nós olhamos para o outro com a graça, com o olhar da misericórdia, nós o libertamos, nós somos abençoados e abençoamos o outro. Portanto, perdoar vale a pena e não é para fracos, não é para derrotados, é para fortes, é para heróis, heróis de propósito. Ok, Rafa, perdão é poderoso, perdão traz leveza, perdão permite que a gente se conecte com as pessoas, que a gente siga em frente na nossa vida, viva novas experiências, mas como é que eu faço para ser uma pessoa que perdoa de uma forma inteligente, não é mesmo? Porque existe esse risco, que até minha mãe comentou na entrevista, de que se você é uma pessoa que perdoa esquecendo, ou simplesmente não lembrando o que as pessoas fizeram para você, você corre o grande risco de mais uma vez ser ofendido por essa pessoa e permitir que elas façam você de gato e sapato a vida inteira. O verdadeiro perdão é aquele que não esquece, aquele que aprende e que toma decisões a partir daí. Decisões de como você pretende mudar para não permitir que isso aconteça novamente na sua vida e até as pessoas que você pretende que continuem do seu lado e aquelas que você vai se afastar. Não por rancor, não por raiva, não por dor, mas por uma escolha de que você perdoou, você não carregará nada de ruim para você, nem um desejo de vingança, mas também não precisa se expor a dar mais uma chance para a pessoa pisar na bola com você infinitamente, não é mesmo? Como fazer para a gente conseguir perdoar de uma forma mais inteligente, mais interessante? Acho que uma das primeiras formas é a gente lembrar que, às vezes, as coisas que nos insultam, que nos ofendem, as pessoas simplesmente não sabem. Elas fazem coisas que são da natureza delas, que são do jeito delas de ver o mundo, de encarar situações e simplesmente estão exercendo a sua personalidade, a sua característica que nos insulta, que não nos faz bem. Talvez a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos perdoar no sentido de que eu não tenho como conviver com essa pessoa. Eu já dei o espaço que tinha para dar. Reconheço o que a gente construiu junto até aqui, mas eu escolho não estar mais porque se tornou intolerável esse momento daqui em diante com essa pessoa. Agora, se eu preciso conviver, se não é uma opção, é uma questão de trabalho, é uma questão de família, enfim, que de repente eu não tenho como escolher não estar com essa pessoa, é lembrar que a gente não precisa categorizar as pessoas como boas ou más, como certas, como erradas. Entre esse preto e branco, existe uma escala de cinza, né, uma escala de tons ali, de qualidades. Eu não diria nem uma escala de cinza. Existe uma paleta inteira de cores com as características das pessoas que a gente pode se tornar capaz de admirar. E até mesmo de agradecer.
características que podem soar desagradáveis às pessoas, atitudes que nos ofendem e que nos insultam, que nos magoam, podem ser grandes fontes de aprendizado. A gente viu tanto na história do Jota quanto na história da minha mãe, que se você for capaz de aprender algo com essa experiência negativa que você vivenciou com outra pessoa, com o mundo e até com você mesmo, quando você aprende algo a partir de uma falha cometida por outro, pelo mundo ou por você, você já ganhou alguma coisa. Se você conseguir enxergar isso com o olhar da gratidão, tema que a gente já tratou em episódios anteriores nossos, você vai perceber que o perdão se torna muito mais fácil. Nada melhor para amplificar o seu perdão do que ser capaz de agradecer pelo quanto você evoluiu, você cresceu, você aprendeu mesmo com essa experiência negativa. E aí, você está gostando de aprender sobre suas forças de caráter? Quer saber mais sobre isso? Então lembra, manda um direct para nós lá nas redes sociais, @RafaelTaquei no Instagram ou a rede social que você preferir, e vamos conversar sobre como você pode desenvolver as suas forças para viver o seu propósito. Obrigado pela sua audiência e que as forças de caráter estejam com você.